Olá, seguidores do Jornal Diário do Estado. Hoje eu estou aqui como candidato a deputado federal pelo DEM, Dr. Zacarias Calil. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, doutor, eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos seguidores, né, que são os possíveis eleitores. Então, eu sou o Dr. Zacarias Calil, né, médico do cirurgião pediatra, formado pela Universidade Federal de Goiás em 1981. Fui para Brasília, onde eu fiz residência no Hospital de Base, em cirurgia geral, e posteriormente em cirurgia pediátrica, né? Fiquei lá 4 anos, retornei para Goiânia em 1985, estou aqui até hoje, mas aposentado também pelo governo do Distrito Federal, né? Trabalhei lá há muitos anos. E agora com essa nova missão aí, esse desafio de entrar na política. Isso é muito reconhecido aqui, não só em Goiás, mas eu acho que no Brasil inteiro também, pelas suas cirurgias, né? Você separa os gêmeos siameses, muitos gêmeos siameses que passaram pelas suas mãos, né? Qual a sensação de poder estar ajudando essas pessoas assim, em relação à saúde? Então, hoje nós somos assim, uma referência já mundial, né? Inclusive, nós temos programas para fora do país, como a Discovery Channel, o Daily Mail de Londres, várias outras, né, atividades assim, mas tudo em função dos gêmeos siameses, que é um hábito que deu, porque os gêmeos siameses, eles causam um impacto muito grande em qualquer situação na sociedade, né, porque eles causam uma curiosidade imensa, e é um verdadeiro desafio, porque eles dividem o mesmo corpo, dividem o mesmo sangue, né? Como é que é a interação entre eles. E o mais difícil é a gente conseguir eles sobrevivam até a idade ideal para serem separados, né? Porque a grande maioria deles, geralmente as mães têm trabalho de parto prematuro e eles não sobrevivem logo após o nascimento. Então isso aí causa um grande desafio em todas as áreas, né? E quando a gente consegue fazer, causa toda essa... Para você ter uma ideia, os primeiros gêmeos siameses no mundo que foram descritos data de 1868. E eles nasceram numa cidade chamada Sião. Então muita gente fala, mas por que siameses? Tem o gato siamês também, né? Mas é que na época eles se apresentavam em circos. E eles carregaram muito dinheiro. Então eles se apresentavam como gêmeos do Sião, aí depois gêmeos siameses, né? Mas o termo correto mesmo seria gêmeos conjugados, dependendo da localização no qual eles se encontram unidos, eles têm uma classificação. Então com isso eles casaram, tiveram filhos, né? E eles moravam em casas separadas, e cada semana um dormia, os dois dormiam, pastor, esposa. Tiveram 23 filhos e netos e constituíram uma família muito grande. E quando teve um deles, que um certo dia, eles viveram 60 e poucos anos, adquiriu uma pneumonia. Naquela época era uma loucura, né, você fazer uma cirurgia dessa. E enquanto foram procurar um médico, logo chegou o outro também já tinha morrido. Então existe aquela interação, né, que esse é o caso recente que nós tivemos, que poderia levar ao óbito das duas crianças. Como foi o primeiro caso que o senhor se operou mesmo os gêmeos siameses? Como foi? Foi no ano 2000, julho de 2000, né? E eu tenho isso aí muito bem na minha memória. Por quê? Foi o primeiro caso no Centro-Oeste e o 6º no Brasil na época. E assim, muita gente me pergunta, como é que você se especializou em gêmeos siameses? Eu não me especializei, né? Na realidade, cada caso é um caso, então nós vivemos o dia a dia de cada paciente. Então assim, aí surgiu esse emblemático, né, da Larissa e Lorraine, e elas eram unidas pela bacia e tinham 3 pernas, abdômen, bacia e os 3 membros inferiores. E elas foram numa emissora de televisão pedir ajuda, né,
ou para ir para outro estado, e ajuda também do ponto de vista econômico e alimentação. E eu me deparei com aquela imagem e falei, olha, nós podemos fazer isso aqui. E enfrentei, né? Liguei na TV, falei, ó, nós estamos dispostos a fazer a cirurgia. E realmente conseguimos, né? Pedimos a ajuda do governo na época. O hospital materno-infantil era um hospital extremamente pobre, não tinha praticamente nada lá, era um posto de saúde assim modificado, né, por assim dizer, porque não havia investimento, né? E aí nós formamos a equipe de vários profissionais e com isso nós preparamos durante aí 8 meses e conseguimos, tivemos um bom resultado, sobreviveram as duas, né? A Lorraine ficou até 8 anos de idade, mas ela tinha um problema cerebral grave, ela fazia muitos episódios de pneumonia e também tinha essa lesão que o cérebro dela não funcionava, né? Então, com isso, ela sobreviveu aí 8 anos, 7, 8 anos, e veio a óbito. Mas a Larissa está aí. Está muito bem, a Larissa nasceu, elas nasceram em 1999, né? Então tem 19 anos. Pouco tempo eu estive com ela, e o sonho dela é ser médica. Então eu fico assim, muito emocionado de ver ela com essa, assim, com essa tendência, né, a ser uma médica das outras pessoas, porque ela sabe muito bem o que ela passou. E eu disse a ela, olha lá, nós temos certeza que você vai conseguir fazer medicina e a sua história de vida vai ser muito bonita, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito profunda, sabe? Então, realmente ela tem certeza, assim, que ela vai chegar lá. E nesse período de lá para cá, eu achei que ia ficar só nessa situação, né? Eu nasci em Goiânia, eu estudei aqui um período, depois eu retornei, formei na Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal, e eu achei que naquela época você nunca se ouvia falar em gêmeos siamês, né? E de repente começaram a surgir os casos. Apareceram depois as meninas de Goianésia, depois vieram mais 2 rapazes, 2 meninos, né? Esse daí nós separamos com 1 semana de vida, que um apresentou uma formação e tinha que ser separado praticamente de urgência. E vieram pacientes aí, começou a vir Tocantins, Recife, Fortaleza, Salvador, né? E aí fomos adquirindo essa experiência, né, nesses casos graves, né? E a cirurgia em si, ela não é assim, é porque é a nossa área, né? A gente faz com muita tranquilidade. Mas o difícil mesmo é o pós-operatório. Esse aí é terrível, onde os nossos colegas pediatras eles passam ali o tempo todo, né, em cima desses pacientes para que não ocorram as complicações que são severas. Então, 1 minuto que você descuida deles, apresenta a alteração. E aí, né, vamos para que não ocorram as complicações que são severas. Então, 1 minuto que você descuida deles, apresenta a alteração. E aí, né, vamos sendo assim, a mídia em si divulga muito o nosso trabalho, né? E de repente veio a agência francesa de notícias, nos procurou, e na última, uma das últimas que nós realizamos, houve uma divulgação a nível assim, mundial, mas mundial mesmo, sabe? Eu fiquei assim até pasmo, porque eu contei na internet. Nós fomos em 63 jornais do mundo inteiro. Eu tenho isso aí tudo documentado. Vietnã, chinês, coreano, todos os jornais do mundo inteiro divulgaram. Aí quando a Discovery Channel nos procurou também, para que eles pudessem acompanhar um caso que nós tínhamos aqui, que também foi do Arthur Leitor, né? Então, assim, hoje nós somos assim, realmente uma referência mundial, um hospital que eu considero ainda pobre, né? Mas que a gente resolve, um hospital da rede pública, no qual a gente tem um poder de resolução muito grande
uma média de sobrevida maior do que na literatura mundial, que é de 20%. Hoje nós temos 50% de sobrevida. Quer dizer, pelas patologias é muito alto o índice, né, de sobrevida, pela gravidade que o caso requer. Qual o último caso, né, de quinta-feira? Então, esse aí, hoje a gente estava até comentando sobre isso. Eu fiquei assim muito feliz, né, porque foi uma coisa assim, nós recebemos um comunicado por pedido de ajuda de Salvador, que a mãe estava grávida de 36 semanas e meia. Mas uma das crianças, ela tem uma patologia, que é uma cardiopatia, que é uma transposição dos grandes vasos do coração, né? As artérias são invertidas, então mistura muito o sangue venoso com o sangue arterial. E o ventrículo esquerdo, que ele é mais musculatura, né? Ele começa a não funcionar. E o paciente bombeia o coração, morre, né? E isso é rápido, é coisa rápida. E aí nós atendemos o caso, ela chegou 1h da manhã, já foi atendida pela nossa equipe de obstetrícia. Na quarta-feira repetimos os exames, comprovou o diagnóstico, foi feita a cesariana, as crianças nasceram, foram avaliadas pelo cardiopediatra, fizeram os exames de ecocardiograma, tudo certinho, e optamos pela cirurgia na quinta-feira, né, com 24 horas de vida. Isso é um caso assim, inusitado na literatura médica mundial, né? Porque se deixasse as duas unidas, não teriam chance de sobrevida. E a cirurgia deu certo. E hoje, para nossa surpresa, eu cheguei agora na UTI, eles não me comunicaram. As médicas, na hora que eu cheguei na UTI, aí veio todo mundo, né, alegre, feliz, assim, falando: temos uma surpresa muito boa para você. Aí eu falei: qual é? Vamos lá ver. Não, nós estubamos a Catarina. Então, assim, isso aí é uma coisa muito positiva, né? Porque ela respira espontaneamente. Claro que ainda tem risco, né? Mas ela se alimenta por sonda, já a cicatrização dela está excelente, o intestino funcionando, o sistema urinário funcionando. A outra está evoluindo, é claro, devido à cardiopatia, mas ela continua assim, numa situação estável. E os parâmetros vão sendo reduzidos, tanto de medicamentos, quanto de oxigenação. Então, por exemplo, se você tinha 100%, hoje você está com 25% só. Então, são parâmetros que a gente chama de extubação, tirar o paciente do tubo para ter uma respiração espontânea. Então, assim, é muito forte, sabe? Eu vejo isso aí como uma grande vitória da medicina de Goiás, porque é um trabalho muito grande, é um trabalho de equipe e todos empenhados, né, numa coisa comum, que é o ser humano, que é a nossa meta, né, o médico, os profissionais da área de saúde, todos trabalham nesse sentido. Agora já entrando na questão da política mesmo, né? Por que o senhor decidiu ser candidato? Olha, políticos todos nós somos, né? Todo mundo. Há muito tempo que eu não vejo uma manifestação tão grande quanto eu estou vendo agora da politização da população, né? Talvez em função desses problemas que ocorreram, que ocorrem no país, Lava Jato, Mala, né? Quer dizer, então, a população sofrida, e parece que existem duas classes sociais no Brasil, a dos políticos e a dos brasileiros, né? Cidadão comum. Então, assim, eu sempre gostei da política, sempre atuei como estudante, né? E sempre fui assim, ativo, né, nessa área. E eu conheci o Ronaldo Caiado, senador, quando eu era estudante de medicina, em 1979. Eu fui estagiário dele. Inclusive, eu tenho um diploma da Universidade Federal de Goiás, do Ministério da Educação, assinado por ele, tinha um convênio com a clínica, que ele era dono, né? Assinado por ele como preceptor. E ele é um grande cirurgião, conheço isso com toda a propriedade, né? E ao ano passado ele me procurou, tive a honra de, né, assim, de ser lembrado dele, e ele me procurou e perguntando: o
se eu gostaria de entrar na política. A primeira coisa foi minha e da minha família, não, nós não vamos nos envolver. Eu estou numa zona muito confortável. Hoje eu sou aposentado pelo governo do Distrito Federal, eu tenho um consultório particular muito bom, recebo pacientes assim, praticamente do Brasil inteiro, né? Meus filhos todos formados, minha família, né? Nós somos 7 médicos da minha família. Então assim, a minha zona de conforto é ótima, né? Mas ele não desistiu não, ele ficou em cima, e eu conversei muito depois com ele, falei, olha, vou entrar, é uma coisa que eu sempre quis, e eu acho que a gente pode fazer muito mais por ter vontade política do que eu ficar só na social. Eu estou com 63 anos, né? Quer dizer, daqui a 7 anos eu vou ter praticamente que parar com a medicina. Então eu falei, talvez seja esse o momento que a gente possa dar uma contribuição maior para a sociedade, de pessoas de bem entrar na política, para que não todos são ruins, né? Mas eu como cirurgião, que faço cirurgia de separação de siamesa, eu levo muito assim uma brincadeira, vamos separar os ruins dos bons, né? Então assim, talvez você veja bem, se nós como médico fizermos um hospital, igual o Hospital Materno Infantil, e ter um reconhecimento mundial, não só na área de cirurgia de siamesas, mas também naquele outro tratamento que eu desenvolvi, dos hemangiomas, né? Dessas malformações vasculares da criança, nós conseguimos até colocar um equipamento a laser hoje, é o único no país com essa tecnologia de última geração, que estão beneficiando milhares de pacientes. Então, se você tiver vontade política, você vai fazer muito mais. Quer dizer, o meu sonho, por exemplo, eu conheço hospitais fora do Brasil, já operei em alguns países, né? E uma vez eu fui ministrar uma aula lá na Universidade de Harvard, em Boston, na Faculdade de Medicina, e eu fiquei conhecendo o Children's Hospital. É um hospital que tem um nome mundial, pacientes do mundo inteiro vão lá. Eu fiquei fascinado com aquilo ali, sabe? E todo médico quer trabalhar no lugar daquilo. Quem é que não quer? Então, mas quando você retorna para cá, você vê a realidade é outra. E cadê o nosso dinheiro? Né? Então alguém esparramou ele por aí. Né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Se a gente tiver vontade política, nós vamos fazer isso também. Então o meu maior sonho é trabalhar nesse sentido, de você trazer benefício para a população, principalmente as emendas parlamentares, focada para aquela finalidade. Né? Você, por exemplo, lá no Hospital Materno Infantil, muita coisa precisa ser melhorada. Por exemplo, se você está lá com a criança internada, precisa de uma tomografia computadorizada, você precisa de uma ressonância magnética, nós temos que tirar aquele paciente de lá e levar para outra unidade. Você tem que contratar uma ambulância, tem que deslocar um médico, e naquele momento ele poderia estar trabalhando em função de outros pacientes. Não, ele passa a tarde inteira acompanhando determinado paciente para fazer determinado exame. Isso está errado. Né? Nós temos grandes hospitais em Goiânia, na rede pública, mas e a criança? Cadê o dela? Ninguém valoriza a saúde da criança, assim, nesse sentido, de você ter único e exclusivamente um prédio aí com todas as especialidades, né? Por exemplo, igual o Children's Hospital, você tem lá neurocirurgia, cirurgia cardíaca, todos os exames necessários, cirurgia pediátrica, quer dizer, todo mundo trabalhando na mesma área. Então, talvez um hospital de maior complexidade, mas que a gente possa ter e tratar melhor esses pacientes, né? Eles serem atendidos numa unidade central, que é o que precisa. Agora não, um opera cirurgia cardíaca em determinado hospital, aí o outro vai operar neurocirurgia em outro hospital. Não sei, isso para mim não é correto. O senhor, como deputado federal... Eu vou brigar muito por isso. Eu vou brigar e cobrar, né? Porque minha posição hoje ela é muito cômoda como médico, né? Assim, eu não tenho, eu não sou preso a ninguém, né? Então, assim, eu tenho a minha
vontade de fazer, no sentido de que você possa melhorar. Isso não é demagogia. Que você possa melhorar a condição das crianças e do adolescente, né? Então, assim, deu certo? Deu. Eu não vou me envolver com outras coisas. Não é? Você veja bem, o nome que eu consegui hoje, eu não vou jogar nada. Meus filhos são médicos, meus genros e noras são médicos. Então, eu cheguei num ponto da minha profissão, da minha idade, você tem que olhar o passado. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Eu pensei muito, minha família também, e falaram: se você quer, então vá. Pelo menos você não pode morrer. Mas eu devia ter feito aquilo. Então, você tem que fazer aquilo que você tem vontade, né? E eu acho que esse é o caminho. Não deu certo? Amanhã, esse aí não é para nós. Volto para a minha medicina. Eu acho que eu posso até sair fortalecido, mas tive a vontade de realizar um sonho, né? Então, esse é minha mente pensamento. Nas eleições passadas, você chegou a se filiar, né, no partido, mas acabou saindo. Por que isso aconteceu? Eu recebi o convite do delegado Valdir, né, para ser o pré-candidato a vice-prefeito dele, né? E aí eu comecei a perceber que a situação não estava boa. Eu me filiei a um partido, arrependi amargamente, muito. Então, assim, não sabia da maneira que a coisa foi conduzida. Foi muito ruim. E quando eu percebi que eu estava sendo envolvido em determinadas situações, por exemplo, foi no sábado, né? E a convenção seria na terça-feira. Quando eu cheguei em Goiânia, a presidente do partido, ela tinha mudado de lado, né? Era oposição, de repente passou essa situação. E eu liguei para o delegado Valdir e falei: eu não participo desse tipo de conduta, não faz parte do meu fórum íntimo. E não sou candidato mais. Ele falou: o que é isso? Eu falei: não sou mais. Liguei para o presidente do partido: não sou candidato, não vou na convenção e na segunda-feira estou desfiliado. Foi isso que aconteceu. Então, assim, isso aí dá uma repercussão muito grande. Aí eu percebi também que eu tinha um potencial político muito grande. A repercussão foi muito forte. Todos os jornais noticiaram. Então, fui procurado. Todos os partidos me procuraram. Todos, sem exceção. E aí eu falei assim: não é o momento. Não saio de um partido para me filiar a outro para sair como candidato. Não faz parte da minha índole, da minha formação. Não é o momento, não me interessa. Conversei com todos os presidentes de partido, conversei com os políticos que estavam candidatos a prefeito, eles me procuraram, fui muito bem recebido, educadamente, mas eu falei: não dá, eu não faço isso, vamos esperar as próximas eleições, e fiquei desfiliado de todos os partidos, até que o senador me procurou, falou: eu preciso da sua presença, me ajuda e tal, e quase que eu não saio também candidato. E por causa dessas situações, mas ele falou assim para mim: eu vou te falar uma coisa, se você não for candidato, vai comigo até o fim. Eu falei: não, tudo bem, vamos continuar. Mas aí a pressão foi grande e eu vendo que a coisa estava rolando num bom sentido, sabe? Eu acho que a gente pode sim fazer diferença, basta você querer e não se envolver, porque do passado ele pesa muito. Você não vai ficar obcecado pelo poder. O poder para mim é um símbolo. Isso aí acaba, você perde esse símbolo a partir do momento que você não tem mais poder. Ninguém lembra de você, mas a sua história fica. Como nós temos uma história grande na área médica em Goiás e no mundo todo, né? Então, assim, eu acho que é justamente essa é a nossa proposta, de você procurar mudanças e, assim, fazer a diferença. Nós podemos fazer. Profissionalmente nós fizemos, porque politicamente não. É mesmo? Então, esse é o meu recado. Puxando para esse caminho das propostas, né? Quais são as propostas no âmbito do deputado federal? Bom, a primeira é o combate intensivo, né, na corrupção. Isso aí é uma coisa que nós temos que
bater forte, né? Não deixar acontecer. E eu tenho o nosso candidato a governador, o senador Ronaldo Caiado, ele já mostra isso, né? Porque você nunca viu o nome dele envolvido em nada. Né? Assim, então é um fator positivo. O segundo é a construção do hospital pediátrico, para a gente trazer emendas parlamentares focado nesse sentido, né? Para que o Estado seja beneficiado, não só o Goiânia, mas o Estado como um todo. Outra coisa que eu acho muito interessante é investirmos na área social no esporte, porque o esporte é uma coisa muito importante para a criança. Você tirar as crianças da rua. Alguém fala, mas isso é programa de governo, de Estado, do município? Eu falei, não, você pode trazer benefício para isso. Né? Então, por exemplo, quando você vê a história desses jogadores famosos, né? Então, aí você vê aquela repercussão interessante. Olha, eles vieram da pobreza, eles não tinham sapato, não tinham chuteira, andavam de ônibus, né? Por quê? Não tiveram oportunidade. Como você tem um centro de excelência no esporte, que eu vejo aí às vezes as pessoas anunciarem que é para colocar atletas de alta performance, mas como é que você chega a alta performance se você não tem oportunidade? Então você tem que pegar o jovem e instituir a educação física na escola. Cadê? Não se fala mais nisso. Cadê os professores que são formados em educação física? Onde? Quer dizer, então assim, então todo mundo, assim, não tem solução. Você vê o jovem hoje, ele tem que ir para a área esportiva, né? Ele tem que ter um estímulo, ao invés de ficar em casa sem fazer nada. Quer dizer, eu acho isso muito importante, você tirar a criança e passar ela a ter um foco maior. Porque na época da Copa do Mundo, você vê aí, os jovens tudo jogando bola aí pelo terreno baldio. Antigamente a gente fazia bola, era com meia, né? Não sei se você lembra, enfiava o pano assim e ficava brincando. Então hoje nós temos uma coisa que você pode melhorar muito em relação a isso. Quer dizer, então são propostas do bem. Não adianta você falar em demagogia, né? Eu vou chegar lá, eu vou acabar vamos supor, o plano de saúde dos deputados. Eu vou chegar lá, eu vou diminuir a verba de gabinete, vou fazer isso. Você não vai fazer isso, porque você não tem como fazer isso. São 517 deputados. A gente pode não usufruir daquilo que você acha que é imoral, né? É legal, mas é imoral. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido, da sociedade. Essa é a nossa meta. E outra coisa que eu acho muito importante é a gente fortalecer os conselhos municipais, estaduais e federais da saúde, para que eles fiscalizem onde é que o seu dinheiro da saúde está indo, né? Se você não fortalecer, aí vai ficar sempre na mesmice. Então, assim, são coisas que eu acho positivas, né? É um projeto pequeno, mas ele tem grande dimensão. Outra coisa que eu acho interessante, o médico, por exemplo, ele não tem um plano de carga e salário mais. Não existe a carreira de médico. Né? Igual, por exemplo, você tem um juiz, ele tem a carreira dele, você tem um promotor, ele tem a carreira. O médico não, ele não tem carreira nenhuma. Acabaram com tudo. Quer dizer, nós temos não só o médico, mas tem o psicólogo, tem o fisioterapeuta, tem o farmacêutico, tem o biomédico. E aí, essas pessoas estão todas jogadas aí, esses profissionais que formam milhares por ano. Então, assim, nós temos que fortalecer a área da saúde em si, porque a área médica faz parte, mas ela não é a totalidade, não é mesmo? Então, nós temos que pensar num conjunto. Por último, para finalizar aqui, eu queria que você pedisse o voto para as pessoas, né? Dissesse por que elas devem votar no Dr. Zacarias. Olha, é uma boa pergunta e eu vou te dar uma resposta assim, na altura, né? Porque eu acho que, por exemplo, nós estamos fazendo uma campanha muito modesta. Nós não temos dinheiro e nem eu quero dinheiro, porque se você pegar dinheiro, uma certa quantidade, né, de alguém que vá doar, você vai ter que devolver isso de alguma maneira, porque ninguém dá almoço de graça, né? Então, eu já fui procurado por várias pessoas que falam assim, eu vou te doar tanto, mas peraí, o que você quer em troca? Hoje mesmo a pessoa falou assim para mim,
ó, eu vou votar no senhor, você arruma um emprego para todo mundo. Eu falei, eu não quero seu voto. Isso é corrupção, isso é tráfico de influência. É isso que nós estamos combatendo. Então eu acho que o eleitor, ele deve votar numa pessoa que tenha representatividade, que tenha um trabalho social na sociedade, que ele tenha respeito, honestidade, ética, né? Não é assim, que tem uma história, não é pelo que ele tem de bens materiais, mas é o que ele representa para nós, né? Principalmente no serviço público. Eu cresci no serviço público, eu acho que a minha carreira toda, desde criança, da escola pública, eu vim do primário, do ginásio, do científico, a Universidade Federal de Goiás, residência no hospital público, e eu cresci de 1986 até hoje, eu sou funcionário público, né? E aonde que o deputado, o senador, o presidente, qualquer um deles são servidores públicos. Então, nós não temos que ficar pedindo coisas que é obrigação deles, né? Eles têm que servir a nós, e não nós servirmos uma autoridade, assim, né? Como um deputado, um senador, alguma coisa assim. Então, eles têm a mesma coisa. Eu sou médico há quantos anos? 37 anos. Eu sou médico comum no hospital materno infantil, não sou diferente de ninguém, não. Entendeu? Eu vou lá, bato meu ponto diariamente, boto o dedo lá, ó, e o dia que eu não for, eu tenho que justificar. Então, assim, esse é o candidato no qual vocês têm que votar. Não só em mim, mas outros que têm talvez a mesma proposta que eu tenho, né? Mas você tem que escolher um candidato pelo que ele é, pelo que ele representa, o que ele significa, pela sua história na sociedade. E vote em mim, né? No 2580. Eu agradeço a presença do senhor aqui, viu? Muito obrigada.